Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito do povo árabe. Número 1. A Península Arábica, no Oriente Médio, era habitada por povos organizados em clãs e em tribos que viviam do pastoreio e do comércio. Os árabes eram um desses povos. Então, a Península Arábica, ela está localizada na região do Oriente Médio. E essa península era habitada por povos organizados em clãs e em tribos. E esses povos, eles viviam do pastoreio e do comércio. E dentre esses povos que ali viviam na Península Arábica, no Oriente Médio, havia os árabes. Portanto, os árabes eram um desses povos que viviam na Península Arábica. A Arábia é uma península na Ásia, Oriente Médio, com amplas áreas desérticas e que, na Idade Média, oferecia condições apenas para a prática da agricultura na região costeira do Mar Vermelho. Então, nós vemos aqui que a Arábia é uma península e ela é constituída, ela tem ali no seu território amplas áreas desérticas. E que, na época, no período da Idade Média, ela oferecia condições apenas para a prática da agricultura, principalmente ali na região costeira do Mar Vermelho, porque a Península Arábica ela é banhada pelo Mar Vermelho. E, em decorrência dessas condições, os árabes eram seminômades, em sua maioria, e dedicavam-se pouco à agricultura, né? Seminômade identifica grupos de pessoas que migram constantemente e vivem em moradias portáteis. Então, os árabes, eles eram seminômades, viviam constantemente migrando de um lugar para outro. E o seminômade, ele tem moradia, só que é uma moradia portátil. E devido a essa situação, eles dedicavam-se pouco à agricultura, pelo fato de serem seminômades ali na Península Arábica. Número 2. A Arábia, durante muito tempo, foi uma região de comércio. Então havia ali uma intensa prática de comercialização de produtos, né, em toda a região da Península Arábica. Então, durante muito tempo se destacou a região da Arábia pela prática do comércio. Número 3. Grande parte de seu território é constituída por áridos desertos. Então, é uma região em que há muitos desertos, áridos desertos. Número 4. Comerciantes por excelência é outra característica dos árabes, lembrando que eles se destacavam no pastoreio e no comércio, e eles eram comerciantes por excelência. Os árabes organizavam caravanas de mercadores que chegavam até a Síria e a Palestina. Essas viagens duravam vários meses, pois era preciso atravessar o deserto que ocupa boa parte da região. Para isso, os comerciantes árabes contavam com um camelo, animal capaz de andar cerca de 100 quilômetros
sem se alimentar e sem beber água. Aqui nós vemos que os árabes, eles eram excelentes comerciantes e eles realizavam caravanas. Caravanas são grupos de pessoas e nesse caso eram caravanas de mercadores e tinham como destino essas caravanas, essas viagens, chegarem até a Síria e a Palestina. E essas viagens duravam vários meses, em virtude da Península Arábica ser uma região muito ampla, e atravessavam todo o deserto que ocupa ali boa parte da região da Península Arábica. E eles tinham o camelo como um meio de transporte. Eles contavam com o camelo, que era um animal capaz de andar cerca de 100 quilômetros sem se alimentar e sem beber água. Número 5. Os desertos eram ocupados por beduínos, que vagavam em busca de oásis onde pudessem criar seus pequenos rebanhos de ovelhas, cabras e camelos, bem como plantar trigo e tâmara para seu sustento. Então, ali na península viviam vários povos, e os povos que ocupavam os desertos eram esse povo aqui, os beduínos, que eles criavam seus pequenos rebanhos de ovelhas, cabras e camelos e também plantavam trigo e tâmara para seu sustento. Portanto, o povo que ocupava o deserto da Península Arábica eram os beduínos, denominados de beduínos. Número 6. O povo árabe é de origem semita e se formou da fusão dos camponeses sedentários do sudoeste da península com os nômades e seminômades do centro e do norte da Arábia. Então, a origem do povo árabe é uma origem semita. Semita é o grupo étnico e linguístico composto de hebreus, assírios, aramaico, fenícios e árabes. Acredita-se que Sem, filho de Noé, foi o ancestral dos semitas. Então, a origem do povo árabe é uma origem semita. Vários povos são de origem semita. E os árabes é um desses povos que tem a origem ali no filho de Noé, Sem. Sem foi o ancestral dos semitas. Então, o grupo semita é um grupo étnico, é uma etnia. E é um grupo étnico e linguístico que deu origem a vários povos. E a formação do povo árabe, ela se deu de uma fusão de povos que viviam ali na Península Arábica. Então, eram dois povos que deram origem ao povo árabe. Os camponeses sedentários do sudoeste da península, da região sudoeste, ali embaixo da península, com os nômades e seminômades do centro e do norte da Arábia. Portanto, essa é a origem do povo árabe. Número 7. A partir do século V, quando as guerras passaram a debilitar cada vez mais os persas e bizantinos, a Arábia se tornou o caminho mais seguro para o trânsito das caravanas. Então, é a partir do século V que a região da Arábia, ali da Península Arábica,
ela vai se tornar um caminho mais seguro para essas viagens, para o trânsito das caravanas dos povos árabes. Número 8. Nessa época, a partir do século V, em algumas regiões do litoral da Arábia, melhores condições geográficas possibilitaram uma maior produtividade agrícola e, com ela, uma vida sedentária. Então, foi na região do litoral da Península Arábica, a partir do século V, que começou ali uma maior produtividade agrícola e, consequentemente, os árabes foram se tornando sedentários, porque a princípio eles eram nômades e seminômades, mas a partir do século V houve essa mudança, principalmente ali nas regiões do litoral da Arábia. Número 9. Assim, Aden, Yatreb e Meca desenvolveram-se como importantes centros urbanos e entrepostos de produtos orientais. Então, essas 3 cidades da Península Arábica se tornaram grandes e importantes centros urbanos e entrepostos de produtos orientais, porque os árabes eram comerciantes por excelência. E aqui está a localização dessas 3 cidades. A cidade de Aden, localizada no sudoeste da Península Arábica, e Yatreb, cidade conhecida atualmente como Medina, no oeste da Arábia Saudita, e a cidade de Meca, que está localizada na Arábia Saudita, no oeste do país. Portanto, essas 3 cidades desenvolveram-se ali na região da Arábia como importantes centros urbanos e também entrepostos de produtos orientais. Número 10. A Península Arábica era habitada por diversos povos que não apresentavam unidade política e viviam na órbita dos impérios bizantino e persa. Então, não eram apenas os árabes que viviam ali. Havia diversos povos que habitavam a Península Arábica e, até um certo momento, até um certo período, não havia uma unidade política. E os povos que viviam ali viviam na órbita de 2 impérios, do Império Bizantino e do Império Persa. Observação: até o século VII não havia unidade política entre os clãs da Península Arábica. Cada grupo exercia seu domínio em determinada área ou oásis. Número 11. Nesse período, já havia o judaísmo e o cristianismo, mas as religiões locais, ou seja, as religiões da Península Arábica, eram politeístas, isto é, cultuavam diversos deuses e fundamentadas em divindades astrais, permaneciam dominantes. Então, até esse período aqui, até o século VII, as religiões dominantes da Península Arábica eram as religiões que tinham como fundamento, eram caracterizadas como religiões politeístas, ou seja, religiões que cultuavam diversos deuses. Nessa época já tinha o judaísmo
e o cristianismo. Mas ali na península eram as religiões politeístas que eram as religiões dominantes. Número 12. Inicialmente politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses, os primeiros árabes faziam peregrinações a Meca, uma das 3 cidades mais importantes da Península Arábica, onde realizavam o comércio e adoravam seus deuses na Caaba, templo em forma de cubo, que era a Caaba, o principal santuário da cidade. Então, inicialmente, os árabes, as religiões dominantes da região da Arábia, da Península Arábica, eram religiões politeístas, religiões que cultuavam vários deuses. E os primeiros árabes tinham como hábito, como costume, fazer peregrinações a Meca. Meca é uma das 3 cidades, como nós já vimos, mais importantes ali desse período, ali da Península Arábica. E ali, na cidade de Meca, eles realizavam comércio e também adoravam seus deuses, porque eles eram politeístas, e adoravam seus deuses na Caaba. Caaba é um templo em forma de cubo, e a Caaba era o principal santuário da cidade de Meca. Então, hoje nós vimos essas informações, 12 informações a respeito dos povos árabes.